quer ficar, abre as câmeras. Quem não quiser pode ir embora. Liberdade total. Ninguém vai, não vai ter ninguém aqui que vai ter, né? Não, por ser liberdade, a gente não vai tirar ponto de ninguém, não vai tirar nada de ninguém. Até prefiro. Mas assim, abram as câmeras e vamos participar. Primeiro, eu queria que vocês, né, abrissem lá na Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, para vocês lerem, né? O Rogério já pegou ali, pode ler? Mas, assim, vamos abrir, vamos participar. Para a gente pensar nesse instituto, né, do que seria liberdade? O que é liberdade? O que significa liberdade? Para a filosofia, o que significa liberdade? Para o direito, o que seria essa liberdade? Tá certo que a gente vê liberdade, a gente olha a liberdade está lá na nossa Constituição, né? E a gente pensa, o que é liberdade, né? O que seria essa palavra liberdade? Então, eu precisaria da participação para a gente começar a construir um conceito, né, geral dessa liberdade, tá? E por isso que vocês são livres. Pode falar, Maria Eduarda. É porque eu fui abrir minha câmera e saí sem querer da reunião. O que é para abrir? Não, a Constituição, só tá, que só uma susto. pessoa, só pra Nossa, gente... eu levei um susto, eu fui apertar para abrir a câmera e saiu sem querer. Não, que eu falei que é para o pessoal abrir a câmera, né, que hoje é um dia da liberdade, e vocês são livres, quem não quiser ficar na aula não precisa, pode desligar, ninguém vai ter nenhum prejuízo com isso, já que é liberdade. Lê o artigo 5º, né? Vamos lá, então. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Só até aqui? Só o inciso 1. Artigo... Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Concordam? Né? Então vamos lá, né? Vocês leram o primeiro, legal, mas eu gosto do inciso 1. Ok. O que o inciso 1 falou? O que o inciso 1 falou? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Na onde? Na onde, Constituição. Constituição. Hã? Muito bem. E fora dela, onde é? É a sociedade, né? É? Deveria ser, mas não. É? Então vamos lá. Quantos ministros do STF nós temos? Homens e quantas mulheres? Só 2 mulheres e o resto são homens. Ok. E na nossa população, quantos por cento são homens e quantos por cento são mulheres? Mais de 50% da população é mulher. Olha, Maria Eduarda. Olha aí, Maria Eduarda. Olha no Google. Tá. O último censo nosso, qual que é a diferença? Porcentagem, vamos lá. Professor, já que é liberdade, então eu acho que eu tenho que externar aqui uma coisa que eu pensei naquela live lá da ministra, e se eu tivesse lá, com certeza eu teria argumentado. Eu acho que o debate é positivo nesse aspecto, tá? E aqui, sim. As damas aí não me entendam como uma pessoa machista, mas ela foi muito contundente ali, ela bateu muito forte na OAB, né, com relação à liderança da OAB, a presidência, que tem poucas mulheres. Mas, por outro lado, e aí fica uma reflexão para todo mundo, né? Na mesma fala, ela falou que mais de 50% dos advogados hoje que pagam a OAB são mulheres. E se a gente pensar que a liderança e o poder, ele não é dado, ele é conseguido, ele é conquistado, né? Então, quem poderia dar esse poder para mais de 50% dos advogados na OAB seriam as mulheres. Se elas lançassem uma chapa, elas teriam condições de eleger quem elas quiserem. Então, mas lê lá. Lê para você ver. Quantos? Não. Aqui, ó, eu olhei, Leonardo. É 48,2% de homens e 51,8% são mulheres. Isso aqui, gente, é a nossa realidade, correto? Hã?
Então, o que é justo? O que é justo? Seria o seguinte, a partir de hoje, para presidente, ok, presidente, né? O cargo-chefe é quem votar. Mas o secretariado, obrigatoriamente, tinha que ser 51% mulheres e 49% homens, ou seja, de conselheiros. Começa aí. Isso é proporcionalidade, isso para mim é liberdade. Vereadores, a mesma coisa. Quantitativo. Eu te falo por quê, Rogério? Porque existe, e existe mesmo, aquilo que nós chamamos de preconceito, discriminação estrutural. Existe uma estrutura, tá? Totalmente de uma desconstrução da sociedade em relação a inúmeras questões, principalmente a questão machista estrutural. No discurso, na fala, entenderam? E aí, esse discurso desestruturante da própria sociedade desqualifica. E aí que elas não conseguem entrar. E não é só isso. É também de raça, é também de cor, de gênero, tá? E precisa de uma representatividade. E a gente tem que começar a fazer isso. A sociedade tem que fazer. Eu acho que o primeiro ponto que tem que fazer é a OAB mesmo. Alguns lugares já falaram que a metade tem que ser de mulheres. 50% homens, 50% mulheres. Isso aí já foi decidido, tá? Você colocar. O presidente, tudo bem, mas a gente tem que ter... Se você olhar, por exemplo, olha só para você ver, questão de vereadores, questões... Os nossos vereadores, olha, na nossa cidade. Professor, mas o ponto é o seguinte, pensa, não tem mais mulheres do que homens. Então, por exemplo, eu concordo que às vezes não é justo, mas a política, ela é, na pior das hipóteses, ela é democrática. Às vezes elege pessoas ruins e tal. Mas todos têm hoje, qualquer um, mulheres, homens, até pessoas próximas ao analfabetismo, eles têm a condição de se candidatar. Então, pensa, Não tem. O dinheiro não chega, o dinheiro não é colocado, o partido não permite, os partidos são caciques, eles que decidem, entendeu? Eles colocam as mulheres lá, mas eles não colocam líderes, colocam mulheres que aceitam figurar lá, porque eles fazem a divisão, mas elas nem implementar, né? Dar o quantitativo necessário. E não fica com dinheiro, é aquela que aceita. Tá? Então, não existe um darwinismo ao contrário, tá? É uma seletividade. Para quebrar essa barreira é muito difícil, então precisa ter uma ruptura, Rogério, eu concordo. Isso que você está dizendo seria perfeito. Se nós tivéssemos uma sociedade perfeita, a gente não tem. Eu estou falando assim, a gente tem que começar a defender, tem que começar a discutir isso, então a liberdade ela não é colocada. Infelizmente. Você fala que não vota. Pode falar, Maria Eduarda. Eu queria dar um exemplo para o Rogério. Eu entendo também o que ele está falando e, de certa maneira, Rogério, eu sei que nem você falou, para a gente não te entender como uma pessoa machista, mas é igual o Leonardo falou, essa questão, para quem não vivencia na pele, é uma coisa muito ideal, muito fácil de ser falada. Eu não estou querendo te ofender nem nada, não, mas para quem não é mulher, não entende como a situação funciona na realidade. Você mencionou a situação da política. Ontem, por exemplo, passou no Fantástico uma reportagem sobre a situação precária de higiene das mulheres que têm baixa situação econômica, principalmente deu ênfase no sistema carcerário, né? Todo mundo aqui sabe, somos todos adultos, todo mundo aqui sabe que é normal para uma mulher saudável menstruar e ela precisa de alguns produtos de higiene, né, para se manter, para manter a sua dignidade nesse período, né? E aí, algumas meninas, Rogério, lançaram uma campanha política, queriam lançar um projeto, né, na Câmara, para o Senado, para distribuição de absorventes, né, da quantidade ideal de absorvente no sistema carcerário, e elas foram tidas como piada pelos homens que estavam nesse tribunal. O projeto delas, que é uma coisa tão importante, que é uma pauta de saúde pública, ainda que no sistema carcerário
Mesmo assim, a gente já viu aqui em direitos humanos que, independente da pessoa ter feito qualquer coisa, ela precisa de dignidade, ela merece ter todos os direitos. O projeto delas foi tido como uma piada, como um desperdício de recursos econômicos. Então, é a mesma coisa se a gente voltasse ali para aquela época do Rio de Janeiro, da revolta das vacinas, em que o dejeto das pessoas ficassem nas ruas de maneira indigna ali, proporcionando aquele mau cheiro ali, as pessoas ficassem em uma situação de vulnerabilidade. Para os homens daquele tribunal, era normal, era correto, em pleno 2021, né, com tudo que a gente tem, que aquelas mulheres ficassem naquela situação. Então, eu super te entendo quando você diz que as mulheres, elas devem buscar representação porque elas são a maioria. E acredita, a gente busca, só que a gente não é levada a sério, porque a gente é mulher. A gente não é levada a sério, por exemplo, eu não sei quem aqui quer ser delegada, mas se uma mulher tem firmeza para ser delegada na nossa profissão, né, que é o direito, ela é levada como bruta, ela não pode ser uma mulher delicada, ela não pode ser uma mãe de família, porque ela é delegada, porque a profissão dela exige um pulso um pouco mais firme. Então, a gente busca, sim, representar, mas a gente, infelizmente, não é levada a sério ainda. E, igual você, eu acredito, né, eu vejo que você é uma pessoa que quer aprender, e a gente só vai conseguir mudar essa situação, ser levada a sério, se a gente tiver uma sociedade em pessoas que, igual a gente está tendo aqui na nossa faculdade, queiram saber da realidade mesmo, dos fatos, da situação, e queiram aprender. Complementando, parece que o sinônimo, assim, de tudo que uma mulher precisa é uma coisa fútil, né? Então, assim, é como se, não precisa disso, um batom para a autoestima da mulher, um absorvente, que é uma coisa essencial, né, no período que a gente passa todo mês. Aí tem esse sinônimo de futilidade, que tudo que é relacionado. E a gente pode ver essa diferença entre homem e mulher ainda, porque a camisinha é distribuída em imposto e tudo mais, porque o homem precisa. O absorvente ele não é. Perfeito, perfeito. Não, mas assim, Rogério, você pode perceber, por exemplo, a gente tem as reuniões, né? Reunião política, toda. Você faz uma reunião, a maioria ali é homem. Algumas mulheres que participam, né, que elas são aceitas ali nos currículos dos homens, são como vocês falaram. Elas são mulheres, né, como você falar que o Pelé é preto. Pelé não é preto, Pelé é Pelé. Então, aquela mulher que participa é como se ela fosse macho. Se chega outra mulher, até os homens calam. A gente cala e fala, elas não têm uma receptividade. Então, se a gente não tiver uma dimensão e aceitar isso para que elas sejam integralizadas na sociedade como um todo, a gente não vai ter liberdade. Tá? Não tem. Porque a mulher ela não tem a liberdade. Não tem. Pode ser que no futuro, né? No futuro, a gente tenha, porque a gente começa a discutir isso, né? Só para a gente colocando, e vocês voltam, né? Por exemplo, o Sartre, né? Ele fala o seguinte, que a liberdade é uma condição ontológica do ser humano. Sartre fala isso. Então, o homem, ele é, antes de tudo, livre. O homem é livre mesmo, né, de uma essência particular. Como não o são os objetos do mundo, as coisas, né? Então, o tema da liberdade ele é o núcleo central de todo o pensamento filosófico. Então, isso, né, que a gente vai construir, não é só uma doutrina, a gente tem que trazer para uma realidade para entender que a liberdade é uma construção. Então, quando a gente fala da liberdade, a gente está colocando liberdade de gênero, a gente tem que pensar que há pouco tempo, mulher não votava, Rogério. Mulher não votava há muito pouco tempo, tá? Isso é pouco tempo. E a mulher, infelizmente, né, no nosso país, você vê como é que ela ser livre, que até hoje a mulher ganha menos que o homem nas empresas. Ela tem um salário menor. E para o nosso chefe maior, isso se justifica porque ela engravida. E como ela engravida, certo? A empresa vai ter que pagar para ela não trabalhar, né? No que disse o nosso chefe maior. Ok. Mas a gente não
a gente vai permitir isso no sentido de que a gente vai nascer de chocadeira da agora para frente, as mulheres vão parar de ter filho para ter o mesmo salário, todo mundo vai nascer de chocadeira? Então, eu acho mais que justo, porque a condição humana, para mim, nascer tinha que vir da mulher. Entendeu? Só que isso, né, vou ser sincero, isso é uma questão que foi durante algum tempo. A vida inteira não foi assim, Rogério. E, assim, para os outros também. Quando eu estive em Paris, eu fui no Museu do Homem, chama Museu do Homem, que eu conto a história nossa, desde, né, as primeiras presenças do homem até agora. E mostram as várias tribos. É um museu excelente, né? Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, tem ele virtual também. Se você olhar a maioria da cultura do mundo, nossa sociedade, ela não era patriarcal, era uma sociedade matriarcal. A maior parte da nossa história, ela é matriarcal. Há muito pouco tempo, né, assim, da nossa existência humana, é que nós saímos do matriarcal para o patriarcal. E nas tribos antigas, inclusive, a mulher grávida, inclusive, ela era endeusada, né? Tinha monumentos ali da mulher grávida. Mas a matriarca era a chefe da família. Vocês lembram, no 10.000 a.C., aquele filme retrata sobre isso, a mulher mais velha da tribo era que dominava, que mandava. Existe tribos ainda no Brasil que é assim. Mas houve aí um darwinismo de toda a construção de uma cultura social de que uma mulher que quisesse, isso há pouco tempo, ter a mesma liberdade de que o homem, ela era bruxa, era queimada, ia para a fogueira, era um demônio, era prostituta, etc, 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 etc. Como é até hoje. Nós somos assim até hoje. Se o meu filho namorar com uma menina que teve vários namorados, eu não vou aceitar. Porque funciona assim. Mas meu filho pode ter várias namoradas. Eu estou falando que eu sou pai de 2 meninos. Mas é uma realidade, infelizmente. Rogério está rindo, mas Não, eu tô achando assim, é muito. A gente vê isso toda hora na sociedade. Então, mas isso é liberdade? Então ela não pode ter vários namorados? Se o menino tem vários namorados, ele é um galanteador, um conquistador. Olha, e a menina é uma quenga? Não, o ponto assim que eu defendo, o ponto de vista que eu defendo é o seguinte: com certeza a situação, o status quo, como dizem aí, ele é ruim. Mas eu acho que a ideia, se a gente for focar no problema, a gente vai ficar, a sociedade vai ficar sempre reclamando e sempre se culpando e nunca vai evoluir. Eu acho que se a gente começar a pensar na solução e na ação. Mas eu acredito que a gente pensa muito na solução, mas acontece que as coisas não são bem assim. Não dá para ser assim enquanto a gente viver numa sociedade que é assim. Entendeu? Então, eu acho que o pensamento tem que começar de quem pensa, vamos supor, errado. Vamos colocar da forma errada. Então, eu acho que o início tem que ser daí. Porque a gente busca, a gente pensa. Só que a gente não tem o retorno que a gente esperaria ter. Mas assim, Rogério, e as mulheres também? Tem mulheres que são machistas também? São. Por exemplo... As mulheres são machistas. E para começar assim, vamos dar um exemplo. Filmes, né? Os filmes que as mulheres gostam são filmes que o homem é machista, né? Agora, entendeu? Assim, o personagem... Agora está começando a mudar. A gente tem personagens mulheres que são heroínas. Isso está começando a mudar no discurso, né? Mas, por exemplo, os 2 filmes aí mais recentes, né? Aquele 50 Tons de Cinza, extremamente machista, extremamente de um discurso, assim, totalmente equivocado do meu ponto de vista, mas as mulheres adoraram. Aquele do traficante, né? Aquele cara que é traficante, sequestrou a menina, não sei o que tal... Poxa, as mulheres amaram aquele... Eu achei aquilo lá escroto. Romantizaram aquele filme, né? Ah? Romantizaram aquele filme.
Cara, o cara é um psicopata. Relacionamento, explicitamente filmes de relacionamento abusivo sendo extremamente romantizados. Sim, aham. E o que você está ensinando para menina? Que não se sexualizou, para menina que está começando. O que ela vai achar que é certo? Daquele jeito que ela tá vendo o filme, né? Aí depois a menina vai querer pegar um traficantezinho aqui, não sei o quê, vai achar, porque romantizou aquilo lá, não é mais o... Tá certo? Eu acho assim, eu acho que não tem que ter o príncipe, né, de cavalo branco, Rogério, não tem que ter. E assim, tô falando Rogério, é todo mundo, né? Tô falando para todos os Rogérios, Arlen, Fabrício, a gente não tem que ter, né? É por isso que existe já um começo de construção da palavra, de se entender, né, que a menina também luta, que a menina é guerreira, porque, poxa, é muito mais complicado. E nós, por exemplo, as mulheres são mais fortes que a gente, que nós, em muitos aspectos, né? E elas aguentam muito mais dores do que a gente, muito mais. Acho que eu por exemplo, né, acho que eu não seria capaz de sentir uma dor do parto, de cólica, porque quando eu tenho uma cólica de intestino pequena, nossa, eu quase fico louco, né? Então, assim, mas a questão é, se a gente tem uma proporcionalidade da população, por que isso não é da mesma forma? Entendeu? Não é da mesma forma. E olhem tanto que as coisas é assim. E não é só aqui não, nos outros países também. No esporte, a mesma coisa. O esporte que a gente gosta, por exemplo, que é o futebol feminino a gente odeia. Nem as meninas gostam, nem as meninas assistem, né? Não é a paixão nacional, nem as meninas assistem. E aí você olha nos Estados Unidos, por exemplo, já lá nos Estados Unidos, qual que é o esporte de homem? Futebol americano. Qual que é o esporte de menino? O soccer. Que é o que a gente joga. O soccer lá não vai para frente, porque é o esporte, entendeu? Aí, olha para você ver uma coisa mais machista ainda. Como é que eles fizeram para o futebol americano feminino dar certo? Como é que é o futebol feminino que dá sucesso nos Estados Unidos? Quem sabe? Sabe, Arthur? Vôlei. Futebol é o futebol americano jogado por meninas lá que faz muito sucesso. Você sabe, Rogério? De lingerie. Isso, como é que ele chama? Pesquisa aí. Você está no Google, pesquisa aí. Eu não sei o nome. Existe lá um futebol americano que as meninas jogam de lingerie. E é um sucesso, que é o jeito que eles fizeram. Olha, que se fizesse no Brasil também dava sucesso nesse futebol. Então, é um machismo cultural da televisão, de produto, do que você vende, do que você consome, do que você coloca. E aí, por que eu quero falar isso? Porque eu quero falar de liberdade. Então, a liberdade começa da maneira que a gente olha para o etos modelador. É uma construção de uma sociedade, né? Então, a gente tem que pensar, né? Qual que é a condição? O que é liberdade, né? Kant, por exemplo, ele fala que a liberdade, né, é a autonomia de cumprir seu dever de acordo com as leis da natureza. Ele coloca isso, né? O que é liberdade? Então, se a gente começar a construir o que é liberdade, o que seria liberdade? Qual que é o ponto principal para a gente entender a liberdade? Para a gente entender a liberdade, a gente tem que mostrar a liberdade. O que é colocado para nós, né? Então, a gente tem que mostrar o que é ser livre. E isso a gente fala... Porque a gente tem que pensar aqui, nós estamos discutindo um assunto que há pouco tempo, esse mesmo assunto era discutido por alunos, tá, de direito, falando sobre a escravidão. Porque se discutia a escravidão, que era legalizada, mas ela era permitida. E as pessoas defendiam. Falavam que eles aceitavam, se eles não tivessem aquilo, eles iam morrer de fome, eles foram tirados lá da África, e etc. É uma discussão que ainda é discutível. Então eu pergunto, né, para as meninas são livres? Não. Não. Ô, Leonardo, eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho. Depois eu queria que a gente escutasse o Rogério terminar a fala dele, porque acabou que ele não terminou a fala dele. Desculpa. Mas pode falar, Rogério, termina. Mas só uma pergunta eu vou passar para ele.
Vocês são livres, meninas? Vocês podem vestir da maneira que vocês querem? Vocês podem usar a cor que vocês querem, o cabelo do jeito que vocês querem? Vocês podem? Não. A sociedade permite? Vocês permitem andar do jeito que vocês querem? Sua mãe aceita? Seu pai aceita? Não. O emprego? Não. Entendeu? Então, vocês são livres? Não. Vocês não são acorrentadas? Sim. É verdade. Às vezes a menina, né, dependendo se ela tiver um bom marido, um marido legal, até solta essa corrente. Às vezes ela é mais acorrentada ainda. Mas poucas, não é o pai não. Às vezes é a própria mãe é a que mais acorrenta as meninas. Estou mentindo? Não, isso é cultural, né? Isso é a lei que ela aprendeu, e é assim que ela foi criada, e é assim que ela vai ensinar. Desde bebê. Desde bebê. A menina, desde bebê, há uma dicotomia de tratamento, né? O menino quase pode tudo e a menina não pode nada. Reparem, sejam espectadores. Se vocês têm na família meninas, crianças, né? Meninos e meninas, olhem a diferença de tratamento. Aqui em casa eu luto para ser tudo igual entre os dois. A palavra agora está por tempo indeterminado. Vou até cortar meu microfone com o Rogério. Não, eu acho que o pessoal falou muito bem aí, e é complexo, né? Eu sempre tento, eu nunca olho para o problema como ele é hoje, eu sempre busco assim, por que isso é assim, né? Então, se a gente pega na história, na filosofia, o pouco contato que eu tive, que eu já entendi, por que começou a escravidão, né? Por que hoje os homens têm mais cargos de liderança, ou por que os homens morrem mais cedo que as mulheres? Se a gente começa a buscar a história, isso é fato, né? Escravidão nunca foi, lá nos primórdios, nunca foi com relação a cor e raça. Escravidão foi com relação a status social. Então, você tinha negros, por exemplo, no passado, que tinham escravos brancos, por exemplo. Você tinha asiáticos que tinham escravos brancos e vice-versa. Então, a escravidão não foi, porque fulano é de uma cor ou outra, ou de uma raça ou outra, que hoje até raça, você não pode falar nem raça, né? Então, assim, isso nunca foi relacionado Aí depois veio, a pessoa da África tinha, teoricamente, condições piores do que os europeus, e aí eles acabaram sendo escravizados. Mas por que isso acontecia? Outra que os historiadores trazem. Por que os homens, no começo, e aí ficou a sociedade, vem trazendo isso? Como os homens tinham que sair para caçar, isso é o que fala a história, né? Como os homens tinham que sair para caçar e trazer o alimento para casa, e tinham que navegar e conquistar outras áreas, outros países, por exemplo. Então, acabou que eram os homens que chegavam nos lugares e estabelecia a política, estabelecia o controle, e depois eles iam lá e buscavam as mulheres. Não quer dizer que não tinha mulheres também que faziam mais coisas corajosas, digamos assim, empreendedoras do que homens. Mas, assim, porque o que eu sempre penso é assim, o mundo hoje, ele é muito cruel e muito imperfeito, só que a gente tem que entender o porquê que as coisas são assim, né, e tem países que é muito pior, por exemplo, lá no Islã, por exemplo, é muito pior, lá as mulheres têm que fechar o corpo todo, então eles têm as razões que eles são dessa forma, a gente tem que entender isso para a gente poder tratar e resolver isso e tornar o agora, e agir, né, tornar o agora mais justo. Perfeito nunca vai ser, mas eu acho que a gente tem condições, e aí nós aqui é que temos que agir. Seria legal se a gente fosse 50-50 e tal, mas se as colegas aí não se candidatarem a cargos, a vereador, a prefeito, e as mulheres, que são a maioria, não apoiarem, os homens, acho que se vocês forem esperar os homens chegar e falar, não, nós vamos juntar e vamos eleger uma mulher aqui, só porque a gente quer ficar 50%, eu acho, me desculpem, mas isso não vai acontecer, tá? E é triste, mas eu acho que as mulheres têm que buscar isso, tem que buscar. Não, muito bem, mas assim, essa questão que eu estou te falando, que a proporcionalidade já começou para a OAB, acho que isso vai ser uma tendência. Em pouco tempo, algumas câmeras de vereadores já vão ter a proporcionalidade. Da OAB, eu sei que a OAB Goiás está tentando, eu acho que vai ser votado, mas já algumas OAB já foi decidido, não sei se é de Minas, já tem a proporcionalidade. É obrigado a ter a metade. Eu acho que isso aqui vai ser uma tendência e não vai segurar. Vai ser uma tendência de proporcionalidade, que eu acho justo.
Não interessa. Tem que colocar 50 mulheres lá. As mulheres que se viram de colocar gente boa. Aí vai ser obrigado a colocar, porque eu acho certo. Eu acho que se tivesse mais mulheres, né, eu acho que seria mais justo, entendeu? Em todos os sentidos, entendeu? Em todas as questões, tá? A Ana Beatriz levantou a mão. Fala, Ana. Professor, eu tinha levantado naquela hora que o senhor colocou... O senhor está no céu, rezando por nós. Que você colocou em pauta os esportes, e aí eu gostaria de lembrar de uma questão do Enem do ano passado, que foi citado a diferença do salário entre a Marta e o Neymar, sendo que a Marta é uma jogadora boa, até melhor se brincar, não entendo muito de esporte, então não vou... 5 vezes a melhor do mundo. Justamente. Melhor que o Neymar, e ainda assim o Neymar ganha mais do que ela. Sim, né? Assim, a gente não discute isso, né? Mérito disso aí, mas assim, é tudo muito injusto, a questão de espaço, a questão de colocaria. Por exemplo, né? Por que a menina tem que ser na Fórmula 1? Por que a menina não é piloto? Ela é criada para ser aquelas meninas que põem aquelas, né? Que que levanta coisa e tal. Você entendeu? É isso, mas ela foi criada desde pequeno, né? A menina fala assim, a menina vai querer dirigir. Os pais mesmo, a corrente que eu tô falando é do crescimento. O pai fala, não, tá doida essa menina. Se uma menina novinha quer andar de kart, o pai fala, você tá doido, você é maluco, se a mãe deixar, é doido, aquele povo lá é doido, a menina andando de kart, não sei o quê. Mas que ela toda, desde bebê, emperequetada, elástico, não sei o que, aquele tanto de coisa e tal, é para andar bonita, é mini saia, é salto alto, desde novinha. Aí o menino é criado para isso, né? Ele vai para a Fórmula 1, vai para não sei o que, a menina vai ser aquelas garotas do cockpit. E se o menino quiser ser o menino do cockpit, não pode, aí é bicha, né? Gay, né? Entendeu? Que eu também acho errado, que ele pode ser e não é gay, mas o cara, né? Por que ele não pode ser e é menina, entendeu? E o que eu tô falando, para alguns que tá me escutando aí, eu tenho certeza, tá falando, esse professor tá doido, né? Ele que é doido, ele fala, deve ser do PT. Tem aluno aí que tá falando que eu sou petista. Tem certeza. E pelo contrário, eu não voto no PT, como também não voto no Bolsonaro. Para mim, nenhum dos dois presta, né? Minha opinião. Nem PT, nem Bolsonaro. Eu acho que tem que ter uma terceira, quarta, quinta, sexta via aí para a gente votar, tá? Eu não sou comunista, tá? E nem sou de extrema direita. Eu acho que o meio é o melhor caminho, né? Da ponderância. Mas existem livros, né? Que a gente pode ler sobre isso aí, né? Entendeu? O Ciro é doido, né? Mas eu gosto dele que toma cachaça. Entendeu? O Caminho da Liberdade, de Sartre, né, o existencialismo da humanidade, tá? Então, a gente tem que começar a ler assuntos, né, ler livros sobre a liberdade. Eu gosto muito, né, e filmes também, aquele 12 anos de escravidão, gente, é maravilhoso aquele filme, né, é doído, mas é a gente entender. Só que a gente tem que entender aquilo, não pensando que aquilo aconteceu lá atrás, não, ele acontece hoje. Que liberdade tem? Vou te falar uma coisa. Eu tenho amigos meus que têm fazenda, que né, são donos de empresa. Tem um amigo meu que tem fazenda, ele fala para mim, fala, Leonardo, quando eu tenho fazenda, uma pessoa que trabalha para mim, trabalha na fazenda, lá, um peão, não sei o quê, o que eu faço para ele ser um excelente funcionário? Eu dou um jeito dele fazer uma dívida. Eu faço ele comprar um carro, eu faço ele comprar uma coisa. Por quê? A hora que ele tem um carnê com 48, 50 prestação, ele vai ser o melhor funcionário do ano. Porque a hora que ele recebe, ele já está devendo, ele tem que continuar trabalhando. Entendeu? Aí ele aguenta bucha. Você fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O cara é escravo das dívidas, escravo das contas, que somos nós. Então, quantos pais de família são escravos, que eles não podem fazer nada? E famílias, por quê? Ele não sabe nem se vive ou se paga boleto. Então ele não pode fazer nada. Então nós não somos livres também. Liberdade. Aquele 12 anos de escravidão é a mesma coisa. É pagar prestação da casa, prestação do carro, entendeu? E estamos ali. E que liberdade nós temos? Nenhuma.
Nenhuma. Entendeu? Então, o funcionário, por exemplo, que tem muita dívida, cara, ele vai lutar e vai fazer para continuar. Então, a gente é manipulado, a sociedade nos manipula e a gente não é livre. Nós não temos essa liberdade. Então, a discussão que a gente fala, né, é de pensar, né, e tentar entender, ok? E se a gente começar a pensar, né, nessas coisas que a gente está falando aqui, né, como se a gente estivesse pegando aqui as ideias. Deixa eu permitir aqui alguém. Ideias, né? Então, a liberdade, ela é o quê? O que ela seria? Gente, veio de escrever, vocês falam, porque se vocês escreverem eu não consigo ler. Você fez esse comentário, Leonardo, e eu queria, agora, tirando um pouco sobre tirando não, né? Mas, enfim, liberdade, não só ela tem gênero, como também ela tem cor e ela tem classe social. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante sobre pessoas aprenderem artes. Uma pessoa que ela tem a condição socioeconômica baixa, ela aprende, se ela tem uma arte, um dom, ela faz aquilo para trabalhar, ela não pode ter aquilo ali simplesmente pelo prazer ou como um talento, mas a pessoa rica, ela pode ter aquilo sim como um lazer, como um talento. A pessoa rica, ela tem o direito de descansar depois de longos meses de trabalho, ela tem o direito de ter o lazer, de ter um momento que ela não está pensando em trabalho e em pagar contas, mas a pessoa pobre, ela vive, como você acabou de falar, ela é escrava disso, né? E quando a gente fala também que liberdade tem cor, você mencionou um filme, eu também já vi um filme que chama Diamante de Sangue, é sobre como né, a exploração de pedras preciosas, como a maioria das pessoas que estão ali, que fazem, que realizam aquele trabalho escravo, que morrem ali naquelas minas, são pessoas que estão em vulnerabilidade econômica e que são, na sua maioria, pessoas pretas, né? Então, a liberdade, quem está ali de escravo, a maioria são pessoas, né, que estão, de certa maneira, à margem da sociedade, né, que estão em situação vulnerável. Então, eu só queria ressaltar isso, que liberdade tem sim cor, tem gênero, tem classe social, né, infelizmente. Abusando aí, Maria Eduarda, das suas pesquisas, depois você pesquisa, né? Quanto por cento da população é negra, quanto por cento da população é branca no Brasil? E depois você olha, né? A população carcerária, da população carcerária, quantos por cento são negros e quantos por cento são brancos? E a gente vai continuando. Então, a gente pensar, né? A gente tem que começar a pegar esses dados, né? Pegar essas coletas, para a gente começar a entender nossa sociedade. A gente tem que fazer esses filtros, né? Para a gente começar a entender também como é que o que nós somos, né? O que seria a liberdade. E a liberdade, ela está em todas as questões, né? Será que realmente nós somos livres? Será que nós temos liberdade? Porque a questão da pessoa ser rica ou pobre, né? O rico também, ele é escravo do dinheiro. Então, será que ele tem essa liberdade que a gente fala? E é tão engraçado, né, o que é a liberdade. Às vezes a gente vai num lugar assim, bem simplesinho, né, uma fazenda, que ali tem um senhor, uma pessoa que ele cuida, ele tem a galinha, ele tem o frango, ele tem tudo ali dele, né? E ele não tem dívida, não tem coisa, né? Não coloca. O cara é super feliz, porque ele é livre. Você quer nem sair de lá. A liberdade, né? Aquela história que coloca aquela pessoa, uma pessoa que era bem de vida, chega lá no pescador, tá lá o pescador tranquilo, pescando peixe, comendo e tal. E aí o cara chega e fala, rapaz, mas por que você não aumenta, né? Em vez de você pescar tantas horas, você pesca mais, faz isso, faz aquilo, compra outro barco, coloca a gente para trabalhar, faz isso, faz aquilo. Aí depois você pode ficar tranquilo, ter uma vida sossegada e pescando. Aí ele falou assim, mas é o que eu faço. Fala, Maria Eduarda, quantos que são? Eu peguei uma pesquisa aqui da USP, segundo os últimos dados do IBGE, 54% da população brasileira é negra. Agora eu vou pesquisar sobre a população carcerária. Né? Isso aqui é homens
e mulheres. Aí eu tenho 58, o quê? 54. Aí agora eu vou pesquisar sobre a população carcerária. E quantos são brancos? 46? Posso falar? Posso, por favor. 493.145 pessoas presas que tiveram raça, etnia e cor classificados pelo Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 64% são negras. E quantos por cento é branco? Aqui está falando, segundo o censo que abrange a população carcerária, o Brasil hoje tem 700 mil pessoas presas. 36, né? 30 e poucos por cento são pessoas brancas. 64% de pessoas negras são presas. Então a gente tem aqui 46, a gente tem uma diferença de quanto? Né? Mais ou menos 10%, né? Se a gente colocar na proporcionalidade. E por que isso? Por quê? Por que vocês acham que é a maioria, né? Por que essa diferença? Professor? Devido à discriminação. Acho que é da classe social. Condição, é liberdade. A condição social não dá liberdade. O cara não tem opção. Vocês lembram do Justiça, que vocês assistiram lá na primeira abordagem? Tinha uma negra e uma branca com droga. Quem foi presa? A negra. Isso é social. Olha, vou falar uma coisa para vocês podem falar a verdade. Um negro, pastor evangélico, de chinelo, bermuda, camisa cavada, tinha saído ali da musculação, vindo na calçada. Do outro lado, um ladrão branco, bandido, de gravata. E estava à noite, a rua deserta, só os dois. De que lado da calçada vocês vão passar? Do branco. Do bandido, bem vestido. Entenderam? É isso. É isso. Então, e por que isso? E por que e eu entro em liberdade? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma falsa percepção da realidade. Nós não somos livres. Pois é, mas aí diante do nosso trabalho aí o Santo Agostinho falava sobre isso, dessa questão de liberdade que afundou a pessoa. Então nós nos afundamos, né, a inferioridade diante dos homens por si só. Então, onde ele fala assim, a questão da nossa liberdade traz o pecado. Então, quem teme a Deus é uma pessoa assegurada pelo direito, né? Então, essa pessoa, ela teme uma ordem, no caso, os mandamentos que Deus nos deixou, então ela é mais verdadeira, ela é mais compromissada, ela é mais direita do que uma outra pessoa que não segue a religião. Era o que eu imaginava em relação a isso. E sobre a discriminação, ela vem dentro de casa. Começa, assim, pelo número de mulheres que hoje estão vivendo sozinhas, porque elas não querem mais serem submissas, pela sociedade. Então, assim, quando eu vejo nossos colegas dizer em questão disso, da discriminação, eu acho muito interessante, porque nós podemos fazer a diferença. Começamos por aí. Os homens mudam as atitudes com as mulheres, envolve e coloque ela na ação ativa deles, provavelmente essa discriminação vai reduzir e depois, assim, conscientizar a própria mulher, né? Porque hoje tem a dança da boquinha da garrafa, o stripper, elas mesmo caem sobre elas aquela vulgaridade que hoje deixa de ser importante a posição da mulher. Então, mas aí entra naquilo que eu falei. O que é vulgar? O que é vulgar? Uai, ser chamada de cachorra, ela não é. Não. Mas isso que eu estou te falando, o que é vulgar? Por que a mulher não pode dançar na boquinha da garrafa? Ela pode sim. Professor, mas aí entra uma questão de moral da sociedade, né? Então,
Não, mas é isso que eu tô te falando. Aí você olha, é por isso que eu falei, o menino e a menina. É isso que as meninas têm que dizer. Falar, eu posso sim dançar, eu posso sim fazer e não ser. E tem que ser respeitada por isso. Eu ia justamente dizer isso. Porque, assim, o que diferencia uma menina de saia longa de uma menina de um short curto e um cropped? Sabe? Eu entendi o que o Rogério falou, eu acho, porque essa discussão de direito e moral já foi abordada em muitas aulas. Mas como a gente já viu, moral é relativa e ela não pode ser estudada fora do conceito, né, do contexto histórico da sociedade também. Então, assim, por que uma menina de saia longa é moral e uma menina de short curto é imoral? É a mesma coisa, é muito perigoso você fazer um apontamento como esse, porque isso caminha para uma situação bem mais grave, no sentido até de justificar, por exemplo, uma agressão contra uma menina de short curto só por causa da roupa dela. E eu acho que todo mundo aqui sabe que, independente de roupa, de idade, de tudo, a violência contra a mulher acontece. Então, eu tenho um ponto de vista parecido com o Leonardo. O que é vulgar? Eu acho que moral é uma coisa, né, de cada um, uma coisa individual. Mas em um contexto geral, assim, de sociedade, não é ninguém aqui que tem o direito de moralizar ou desmoralizar alguém. No caso, a gente está falando, né, uma mulher por causa da sua roupa ou por causa da sua profissão, né? Eu creio, sim, que por que quando os meninos estão na escola jogando futebol, eles podem tirar a camisa sem problema algum, e por que menina não pode, tem que usar calça, não pode nem usar short na escola? Porque senão os homens não vão se controlar? Ué, e por que as meninas têm que pagar por um erro, por uma coisa que não é delas, não é problema delas, deveria ser problema dos homens, né? Então, eu faço esse questionamento também, assim como o Leonardo. É igual a questão, né, dos meus pais, por exemplo. O meu irmão podia ir para o cabaré aos 15 anos para demonstrar que era homem, né? Agora eu ia, a minha mãe me levaria? Jamais. Tem um casal. Deixa eu contradizer. Só contar um fato ali, ó. Um casal de amigo nosso, né? São até mais velhos, né? E ele me contando, foi mais ou menos ali. O marido tinha vontade no Real Privé, lá em Goiânia. E tinha curiosidade de ir no Real Privé. Ela falou, não, vou com você. Ela foi com ele. E foram os dois lá, foram lá, e, né, beber e tal. E aí ela foi no banheiro, as mulheres lá chegou, você é doida? O que você tá fazendo aqui com seu marido? Não sei o que. Eu falei, eu queria ver, queria conhecer o que tem. Entendeu? Isso é liberdade, né? A liberdade do próprio casal, né? De ser, de querer, de colocar. Mas eu só estou dizendo, contexto de tópicos que a gente coloca. Por que a gente tem que tipificar as coisas por gênero? Com essa liberdade assim. Entendeu? Então a gente tem que pensar, qual que é a essência, né? Qual que é a essência do homem? Entendeu? O que realmente é. Não, o homem é responsável por ele, e a mulher também. Ela é livre pelos atos que você coloca. Ela tem que colocar, ela tem que segurar, e tem que discutir. Então a mulher tem que começar a discutir também. Por que não? Né? Qual que é a essência, né? Eu acho a primeira questão de gênero, né? Homem, né? A gente coloca isso, o homem. Por que homem é homem, né? A mulher é outro gênero, né? Entendeu? E aí a gente tem algumas discussões, né? Algumas escritores que colocam, né? Que a mulher, ela é construída, né? Ela é um gênero construído, né? Ela que se faz, ela que se constrói. Mas pode responder, por favor. Professor, depois eu posso falar? Pode dar primeiro. Deixa eu falar, professor, assim, eu não sou machista, eu quero pôr lenha na fogueira. Mas, assim, a questão até que a Maria Eduarda falou aí, né, o que é as respostas, né, o que é meu ponto de vista que eu penso. Assim, não é que nem que eu concorde, não, uma visão da parte conservadora, por exemplo, da sociedade. A questão, a resposta é a estatística. A estatística mostra, muitas vezes, e as pessoas julgam como essa questão, de uma menina que usa uma roupa curta, por exemplo, uma prostituta, você vê a forma que ela se veste. Então, você vê ela na rua, você sabe que ela é uma prostituta. Então, por exemplo, uma pessoa que veste dessa forma, que se expõe até nas redes sociais
que a gente vê algumas mulheres se expondo aí, acaba acontecendo depois um fato de ver que a esposa traiu o marido. Então, assim, eu tenho colegas, já vi muitos colegas, por exemplo, que a mulher vai lá e coloca certas fotos nas redes sociais que é casada, a pessoa já fala, coitada, que ele é chifrudo. Então, assim, pode até ser que não seja, mas as estatísticas, assim, veio mostrando nesse ponto. E outra questão da visão conservadora, né? A liberdade. A liberdade vai se abrindo tanto que começam a passar por cima dos valores que vinha da antiguidade, da questão de religião e tudo. Por exemplo, a Igreja Católica não aceita homossexualidade, né? Nem sei como está agora, parece que teve um pouco de mudança. Mas então começa a entrar num ponto de questão de conservadorismo que vinha de antes, e isso aí acaba, essa liberdade sendo tão aberta, tão exposta, que os pessoal conservadores estão tentando voltar, ou seja, está tentando voltar o que era antes, e vendo assim, tipo assim, que o mundo agora virou um esculacho. Seria mais ou menos dessa forma. Sim, mas qual que é o limite? Aonde é o extremo e aonde é o outro? Qual que é o limite? Porque se você olhar assim, mais antigamente ainda, era 10 vezes pior. Mas eu vou fazer questão de responder pelo Fabrício e depois as meninas me interrompam se eu estiver errado. O rapaz, né? Vou falar foto no Instagram e coloca. Ele não tá namorando ninguém. Ele vai olhar no Instagram, acha uma menina bonita, porque tá com a roupa bonita, postou no Instagram, ele se apaixona por aquela mulher que usa roupa curta, que usa batom, que pente o cabelo, que posta as fotos bonitas. Aquilo fez ele gostar dela, primeiramente, porque a gente olha, uma comida a gente come com os olhos, é a mesma coisa, tanto o homem quanto a mulher, isso é lógico, é natureza, né? Olhou lá, tá, aí casou com a mulher, quer que ela se torne uma evangélica, roupa, burca, não usa batom, não posta foto, aí ele vai apaixonar por outra. A outra que tá no Instagram do lado. Por que ele não casou com a de burca antes? Não, ele quis uma assim. Aí depois que passou a mulher para dentro de casa, quer que ela usa roupa comprida, não sei o quê. Ele vai deixar de gostar, não foi aqui que ele gostou? Cara! Mas, professor... Não existe outra coisa. Mas ele vai procurar um amante, porque aquela mulher que ele queria, ele mudou ela. Ele apaixonou por uma moça que usava aquele tipo de roupa, que usava batom, que era cheirosa, que animava ele, que postava roupa. Ele estava lá olhando o celular, viu uma foto bonita, eu me apaixonei por ela. Aí eu passei ela para dentro de casa, eu vou colocar uma burca nela e vou fazer isso. Cara, ele vai gostar de outra. Cara, é lógico. É outra coisa. Ele tá com a mulher de burca agora. Então por que ele não procurou de burca antes? Mas tem um detalhe. Óbvio. É a mesma coisa. A mulher casa com o cara é de um jeito, fazia isso, aquilo. Aí depois que casou, o cara muda. Pô, não casa com isso. Isso é estelionato. É a mesma coisa. É a mesma coisa ao contrário. Você casa com a mulher e depois que ela tá dentro de casa, você assusta com ela. Isso é um estelionato. Eu não casei com isso, tudo bagunçado. Mas vamos fazer uma enquete, então, de quantos homens tem aqui? Se ele gostou, ela tem que continuar fazendo, tem que postar, posta, é bonita. Assim, ó, tá lá, é bonita e é minha, cara. Foda-se, olha com os olhos e olha com a testa, é minha. E pronto, acabou, Fabrício. Porque você vai ter que conquistar todo dia, casamento é isso aqui, todo dia você tem que conquistar, todo dia você tem que lutar. Né? E você que seja, que lute. Olha a dica aí, homens. É igual vitrine de cachorro. Mas eu vou te falar um negócio. Assim, o ideal seria isso aí mesmo. Mas, por exemplo, vamos pegar os homens todos que estão aqui, ó, e a visão da maioria dos homens, existe a mulher que você pega para casar e a mulher que você pega só para pegar. Então, mentira. Mentira. É um pensamento extremamente Ei, Fabrício, mas depois fogo no trem, cara. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Isso é a maioria dos homens. Faz uma enquete entre os homens aí, você pega lá a rede social, você fala assim, opa, essa aqui é pra pegar, essa aqui é pra casar. Eu tô assustada, assustadíssima. Machista, Fabrício, pelo amor de Deus, deu uma raiva. Não é machista, não. É a visão. Não, professor, se tivesse esse povo tudo dentro da sala de aula, hein? Imagina só, hein, professor?
Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é a visão machista, pode ter certeza que é a visão de 90% dos homens. Não é. Peraí, vamos assim, um por vez. Fabrício, fecha o som aí. O seu tá mudo, professor. Tinha outras pessoas, a Gabriela queria falar, a Laudivânia também. Fala lá primeiro, depois do dia, que não falou ainda agora. A Gabi, quero falar, posso? Pode? Então tá. Olha a minha opinião, que eu acho que a maioria desses homens hoje em dia é tudo hipócrita. Olha aqui, presta atenção. Eles namoram, proíbe as namoradas hoje em dia, que a maioria é assim, de vestir roupa curta, de pôr roupa que mostra os peitos e tudo mais. Proíbe de ter amizade, quer fechá-la naquele ciclo. Mas a hora que eles invocam com qualquer uma, não precisa nem vestir roupa assim, que é pior, de índole, eles largam a namorada, que eles fechou durante 6, 7, 8 anos namorando e enrolando, e casa. É a primeira que aparece que casa, que é um monte que a gente vê hoje em dia. É tudo hipocrisia do homem. Você tem que gostar da pessoa do jeito que ela é, com a roupa que ela usa, com o jeito que ela gosta de tirar foto. Você tem que confiar nela. Não é isso. Você não tem que mandar no que ela vai ser ou desconfiar dela porque ela gosta de roupa curta. Eu mesma acho lindo. Aquelas fotos que a maioria de meninas tira aí, bonita, né? Com aquelas lingerie, aquelas coisas. O que tem de vulgar nisso? Qual que é o problema? Elas não estão se oferecendo, não. Elas gostam do corpo delas, elas querem mostrar o corpo delas, elas têm o direito. E não é por isso que elas não podem ter um namorado, um marido. Não é por isso que elas é piranha. Por que julgar todas as mulheres de piranha pela roupa que ela usa? Ou porque ela gosta de numa festinha beijar um menininho, ou porque ela é aquilo outro? Não, você tem que julgar a pessoa pelo que ela faz com você. Se ela é uma pessoa que ela mente, que ela abusa de você, que ela te manipula, sim, mas não pelo que ela veste. Às vezes ela gosta de uma roupa curta, de um body, né, de tirar umas fotos assim, de biquíni e tudo, mas ela é uma ótima pessoa. E para que você vai criticar, julgar, trair ela, manipular ela, trancar, agredir ela? Porque o que eu mais vejo hoje em dia é relacionamento abusivo, entendeu? É o que mais tem hoje em dia. E assim, eu acho que isso não podia existir. É a liberdade que a mulher não tem de querer ser o que ela é, entendeu? Então mas assim, eu só não concordo, eu concordo com o que você falou, só não concordo que é o que mais tem. O problema é que a gente valoriza o errado e não enaltece o certo. Eu acho que cada um, a gente tem que escolher com quem que a gente tá, tem opção. Isso é liberdade. Então, você tá com alguém, você tá vendo que o cara quer mudar você, não quer você, quer a outra. Então, sai fora, né, e procura. Só que tem pessoas, professor, que às vezes o psicológico não é como assim, entendeu? Esse psicológico centrado. Tem gente que é manipulável. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente assim, sabe? Eu mesma tive um relacionamento de 6 anos que eu fui manipular dele. E eu custei sair dele, eu te falo isso. Eu não podia ser quem eu sou. Hoje eu namoro outra pessoa e eu sou quem eu sou, entendeu? Então eu acho assim, são vários casos. Eu acho que a gente tem que ter liberdade, confiança. Parar de julgar as pessoas pelo que ela posta. Isso não tem nada a ver. Pelo que ela anda, pelo que ela come. Eu acho que é isso. Claro, isso é da vida. A gente tem que escolher e procurar ter os caminhos, né? Isso é liberdade. Mas vamos dar mais voz aí, ó. Tem uma pessoa que levantou a mão que não falou. Professor, eu acho que liberdade é uma coisa muito complexa assim, de discutir, porque quando você começa a falar da liberdade de um, vai esbarrar na liberdade do outro. Igual o exemplo que o senhor falou assim, a respeito da esposa que casou e daí o marido foi modificando, né, ela, né? Mas também pode ser que a própria esposa queira se modificar. E ela, tipo assim, ela não é obrigada a permanecer usando aquelas mesmas roupas só para agradar o marido. Então, tipo assim, eu acho que esbarra muito. Quando a gente vai falar que o rico ele tem liberdade de poder escolher. Ele tem uma liberdade em certo sentido. Mas ele já um cantor, por exemplo, famoso, ele não tem a liberdade de tomar um café na padaria, de andar na rua, de ir no banco, de ir numa praça, de tomar um sorvete, tomar um açaí. Então, acho que liberdade, quando a gente fala liberdade, é muito complexo você falar o que é liberdade. Então, acaba que todo mundo é meio que preso. Por quê? Porque a liberdade, ela vai esbarrar no limite. Né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que
a mulher, ela tem que buscar, mas ela tem que buscar, mas tem que entender que vai chegar num certo ponto que vai esbarrar no limite do outro, né? Então, tipo assim, é complicado, porque quando você começa a falar, se você fala qualquer coisa que uma pessoa que levanta bandeira discorda, ela já te julga de ser machista, né? Quando você pega uma mãe, por exemplo, né? Uma mãe, um casal, aí o filho adoece. Vou imaginar que naquele dia o pai estava de folga e levou o filho para o médico. Lá no hospital, os médicos, cadê a mãe dessa criança? Primeira coisa que eu vou perguntar. Se a mãe leva, né? A mãe foi trabalhar, não quer dizer que a mãe está trabalhando, não está lá com o filho, ela não está preocupada, né? Mas toda a sociedade vai julgar ela por conta disso. Se é o contrário, ninguém nem pergunta do pai. E o pai está trabalhando e está preocupado, mas está tranquilo, é normal. Então, tipo assim, tem coisas que agride mais a sociedade, que eu acho que tem que ser mudado com uma velocidade maior, né? Mas tem outras coisas que ela vai mais lenta, porque é muito difícil discutir o que é liberdade, né? Porque a liberdade, eu tenho que fazer tudo o que eu quero fazer. Mas aí tudo o que eu quero fazer, será que não vai prejudicar o outro? Sim, Nossa, eu achei perfeito o comentário dela, perfeito. A liberdade tem limites, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Achei perfeito o comentário dela, perfeito. Muito bom. Né? E já que a gente tocou nesse assunto, principalmente aí sobre relacionamentos, primeiramente, é um absurdo falar que existe mulher para casar e mulher só para pegar. É um absurdo, isso depende de cada pessoa tem exatamente o que ela falou, a liberdade de escolher o tipo de pessoa. Se não agrada em um homem o jeito de uma mulher se vestir, se isso vai nos limites dele, ele tem a liberdade de não escolher ela, mas também de não desvalorizar ela, de dizer que ela não é uma mulher para casar, só por causa do jeito que ela se veste, ou do jeito que ela anda, ou o que é que ela posta, ou o jeito que ela fala. Então, achei que o comentário da Loudivânia, nossa, foi muito pertinente, perfeito. A liberdade de cada um tem limites, mas a gente não tem, igual, que limitar a liberdade do outro. O marido não tem que limitar a liberdade da sua esposa. Achei muito pertinente também o comentário dela, quando ela falou ali da função de pai e mãe, o quanto que a mãe, né, é mais sobrecarregada, exige ali uma jornada dupla, tripla, né, a responsabilidade está sempre sobre ela, sendo que ser pai é muito mais do que só contribuir ali na função biológica de, né, colocar um filho no mundo. Um pai também tem seus deveres, um pai tem a obrigação também de participar da vida de um filho, e o quanto, né, a mulher é sempre mais cobrada sobre isso. Nossa, achei perfeito o comentário da Loudivânia, muito, muito bom mesmo. Eu também adorei, eu acho que é por aí. E eu penso assim, ó, a gente tem que entender o que a gente quer como liberdade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Porque, por exemplo, eu vi uma colega comentando, não estou fazendo crítica do comentário, mas que o pai levava, ou o conhecido levava o filho de 15 anos na zona e que ela não ia. Mas, gente, vocês acham isso um padrão ideal? Né? Você acha que o pai deveria levar a filha também, né, no cabaré? Eu acho que ele não deveria levar nem o filho e nem a filha. Eu acho que é uma comparação errada, que a gente, mas eu sou mulher e ninguém me levou no cabaré. Será que, né, o ideal é que não leve nem o menino nem a menina. É outro ponto. Eu vi, inclusive na fala da ministra, às vezes as mulheres reclamam de ser protegidas. Não, mas tem que criar um menino igual cria menina. Mas, por exemplo, eu já tive os meus 13 anos e eu sei que, por exemplo, adolescentes de 13 anos, eles estão como diz o outro, né? Com a sexualidade à flor da pele. Se a gente deixa, por exemplo, junto ali, não, tá tudo certo, as meninas podem tirar a camisa no futebol e vai pro rio banhar, assim, a chance, e os meninos, vocês podem ter certeza, eles vão sempre estar querendo aquilo, tá? Das meninas. E se o pai ou a família, né, ou seja, as duas mães, no caso da união homoafetiva, vamos supor que a adolescente tem duas mães, se o pai, ou se os dois pais ou as duas mães ali não protege aquela menina, muito provavelmente ela vai chegar numa situação que ela vai, não diria que ela vai ser atacada, mas ela vai ser persuadida, às vezes, fazer uma coisa que ela não quer. Então, assim, mulheres, né, vocês, nós não queremos ser protegidas.
eu acho que isso não é liberdade para vocês. Eu acho que vocês deveriam usufruir dessa proteção e acho que vocês deveriam querer, acho que vocês focassem em buscar o espaço de vocês se expondo a cargos eletivos, acho que vocês ganhariam muito mais do que, não, nós queremos brincar de carrinho, nós queremos tirar a camisa no futebol. Eu acho, minha opinião, tá? Posso estar totalmente errado aqui, mas eu acho que não é isso que vai trazer liberdade para vocês. Eu acho que isso protege vocês deveriam usufruir dessa proteção e esforçar em outros. Essa é a minha opinião. Tá? Rogério, mas a questão aí dessa comparação é demonstrar, assim, que o homem pode tudo e a mulher nada. Não é que nós queremos fazer esse tipo de coisa para negredir a nossa posição de mulher, entendeu? O que eu falo, a questão de homem e mulher, é que nós teríamos que ter uma igualdade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu também não acho viável pegar meu filho de 15 anos, levar lá no cabaré, demonstrar que ele é macho. São valores que vieram dos nossos antepassados, que, graças a Deus, eu acho que hoje reduziu bastante isso. Então, essa questão, assim, é esse raciocínio que você está transmitindo aí agora. É não aceitar esse tipo de comportamento. Devido ao quê? Não os valores sociais, mas a sua integridade moral, entendeu? A sua posição como mulher, ela não vai ser negredida diante dessa situação se ela resolver fazer isso, onde fala da nossa liberdade. Se eu resolver fazer isso, quem é que pode me julgar? Entende? Eu concordo com ele quando ele fala assim, na questão de que a gente temos que buscar aquilo que realmente nos incomoda, aquilo que realmente está, tipo assim, está nos acorrentando. Aí, quando a gente olha para as mulheres antigamente, o que elas buscaram? Elas não buscaram poder tirar, agora ele falou, poder tirar a camisa. Elas buscaram coisas que estavam incomodando, o direito ao voto, direito de poder trabalhar, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando a gente começa a focar em umas coisas assim, assim, vamos dizer assim, de uma maneira tão mínima, né? Porque a gente tem coisas tão maiores que a mulher tem que lutar, sabe? A gente acaba perdendo o foco de querer tanta coisa e acaba de lutar por aquilo que é essencial. E as mulheres antigamente não, elas lutavam assim, elas tinham foco. Eu quero poder sair para trabalhar, a mulher antigamente nem escolhia o marido que ia casar, era o pai, né? Então elas começaram, eu não quero casar com esse cara, eu não gosto dele. Eu quero poder escolher meu próprio marido, eu quero poder... Então, naquele século, naquela sociedade, aquele problema que atingia de modo geral a todas as mulheres, não a só uma ou duas, mas que era um problema mais geral, elas vestiam a camisa naquele sentido, e outras mulheres, elas estão atirando para tudo quanto é lado, não tem uma causa, tipo assim, não, nós temos que lutar. Eu acho que uma das causas que eu acho bem, assim, que as mulheres querem se unir é quando fala na diferença salarial, quando a mulher faz o mesmo trabalho que o homem e ela acaba sendo desvalorizada, né? Mas eu acredito que muitas vezes essas coisas mínimas são mais citadas como exemplos, como essa questão de tirar a camisa. Eu acho que são coisas, não é coisas que a gente busca, não é coisa que a gente quer, mas sim são coisas que a gente cita como exemplo para poder ser uma coisa assim mais fácil de entendimento, porque às vezes nem é entendido tão fácil assim também, coisas mínimas, coisas pequenas. Então eu acredito muito nisso, que a gente cita coisas assim que acontecem muito com os homens para ver se dá para entender, se dá para a pessoa entender, porque senão realmente a pessoa fica sem entender e aí não dá em nada. Exatamente, eu concordo plenamente com a Ana Flávia, mas essas questões que são consideradas menores, que vêm desde a infância das diferenças entre homem e mulher, é o que levou a chegar nessa sociedade que vem desde a antiguidade e que infelizmente ainda preserva esses valores até hoje na sociedade. Por que uma menina, na sua fase de adolescente, deve se sentir ameaçada em estar em um cômodo com um menino? Por quê? Ela sente medo por ser abusada. E por que o menino tem
esse sentimento do seu ego tão elevado de que a menina é uma propriedade, que a menina deve satisfazer os seus desejos. Então, eu acho que são buscas maiores, sim, que nós estamos buscando e lutando cada dia mais. Mas também tem as nossas buscas menores, porque a inocência da criança está sendo perdida muito cedo. E são fatos que acontecem na juventude que influenciam na carreira da mulher. O direito nosso, ele deve ser buscado desde a nossa infância, e não só em coisas maiores, mas também na nossa juventude, que muitas das vezes muitas mulheres perdem pelos homens que se acham donos da razão e donos do mundo, enquanto todos somos, perante a lei, somos iguais, mas infelizmente não é isso que nós vemos desde muitos tempos atrás. Boa noite a todos. Professor, primeiramente quero te cumprimentar porque você conseguiu fazer a aula chegar na sua finalidade, que é colocar todo mundo para pensar e debater, né? Essa é a finalidade da aula. E quero cumprimentar também meus colegas com esse entusiasmo de vocês. Quero dizer que sou solidário a todas as mulheres, né? Eu creio que roupa, ela não define a essência da mulher, né? Cada ser humano tem a sua essência. Eu sou muito grato a minha mãe e minhas irmãs, porque lá em casa minha mãe e minhas irmãs dão um show em mim e no meu pai na vida, e eu vou te falar um negócio, elas são bem organizadas. E falando da liberdade, professor, a liberdade hoje ela é uma das maiores armas de manipulação, né, que quem está no poder utiliza para manipular a todos. Se a gente voltar na época dos Césares, quando o povo começava a se questionar rapidamente, eles faziam ali, os gladiadores matavam um ao outro, jogavam pão para eles, para acalmar o povo, porque eles tinham que passar essa falsa sensação de liberdade, porque quando o povo começa a se revoltar, isso acontece aqui no Brasil. Quantas vezes quando o povo bate o pé, os ministros da Suprema Corte recuam na mesma hora? Nós vimos isso acontecer no Brasil já várias vezes. Então eu acho que essa liberdade, ela é uma arma, sim, de uso, e eles utilizam, eu acho que o Estado utiliza ela para manter a gente como um gado, né, como prisioneiros ali naquela falsa sensação, não, estamos livres, mas quando você de fato precisa da liberdade, é aí que você cai com a cara, né? Obrigado a todos aí. Eu super concordo, nossa, com o Diego, foi um comentário realmente também muito pertinente. A situação política, né, a liberdade, que nem a gente falou, ela tem limites, mas às vezes a gente se encontra preso na nossa liberdade. E só responder os colegas que questionaram sobre o comentário que eu fiz, é exatamente o que a Ana Flávia e a minha irmã apontaram. Eu usei um exemplo pequeno, mas o que está em questão ali não é o meu direito de tirar ou não a minha blusa durante uma aula de educação física, mas sim o direito de ser respeitada, independentemente de como eu esteja, de quem eu seja. Então, é um direito, digamos assim, uma causa maior, uma causa que vale realmente, né, ser buscada. O que eu usei foi só um exemplo para demonstrar que, independente, que como a minha irmã, nossa, mencionou muito bem, independente de como a mulher esteja, ela não deve, de maneira nenhuma, nem por causa da sua roupa, nem por outro motivo algum, se sentir ameaçada ao estar em um mesmo ambiente que um homem. Ela tem o direito de existir do jeito que ela quiser, e esse direito não pode ser ameaçado por qualquer outra pessoa por nenhum motivo. É só isso. Não, mas eu entendi isso, Maria Eduarda, quando você falou, né, justamente, né? Mas é assim, isso depende também da maneira que essa sociedade é evoluída, né? Na Europa, por exemplo, as mulheres nas cidades, nas praças, elas tiram a blusa para tomar sol, ficam lá, né? Só de biquíni lá, topless, né? Assim, e é uma coisa normal, ninguém fica nenhum homem lá olhando, não, como se fosse um ET de Varginha, como se fosse uma coisa do outro mundo, um teta de mulher, parecendo que era coisa do outro mundo, né? É a mesma coisa, aí o menino tira a roupa, as meninas não podem mexer com o menino, né? Entendeu? Os meninos ficam constrangidos também. Mas foi bom. O que a gente pode concluir, né? Depois de tanta consideração, né? Assim, excelente, a turma foi maravilhosa, e a gente coloca desafio em turma que consegue mesmo. Por isso que eu dou os parabéns para vocês. E o que a gente pode trazer de consideração, né? O que a gente pode elaborar como conclusões daquilo que a gente diz, né? A gente percebeu na fala de cada um que a liberdade ela é um fenômeno. E é um fenômeno que se mostra
em pequenas coisas, que para uns é pequeno e para os outros são grandes, porque isso é uma proporcionalidade de cada um. Porque para a gente alguma coisa é pequena, para o outro é grande, e isso é o ser humano. Só que a gente tem que perceber que o ser humano, né, é impossível de limitar ele no mundo, né, de conquista, ele é complexo, e nós temos uma infinidade de oportunidades nesse mundo, de coisas, de pessoas, né, só que, o que muda? Aquilo que era escuro, aquilo que ninguém ficava sabendo, hoje, com as redes sociais, com a mídia, a gente sabe mais de coisas do que antigamente. A gente abre o computador, a gente abre o celular, a gente vê notícias e coisas do mundo inteiro. Então, coisas que sempre existiam, hoje são mais plausíveis. Por exemplo, a gente fala assim, né, de limites da sociedade, mas tudo é escolha, alternativas, oportunidades e consequência. A liberdade, ela é nos dada, mas tudo tem as consequências de tudo que a gente for. Né? Se a gente é machista, se a gente opta, né, que é um direito também do menino ser machista, optar. Fala, não, eu tenho uma mulher para casar e tenho as outras mulheres. É uma opção dele de ser infeliz o resto da vida, né? Conviver com uma pessoa que ele não é feliz. Isso é uma opção da vida dele. E assim, por diante de tudo, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que eu tenho família monofamiliar, família de uma pessoa só, né? 2 homens que vivem com uma mulher, 2 mulheres que vivem com um homem, são opções daquela pessoa, ninguém pode falar nada sobre isso. 2 mulheres que vivem junto, 2 homens que vivem junto, várias famílias que vivem junto, casais que não têm filhos, tá? Casais que têm muitos filhos, e assim por diante. Então, são opções, tá, de possibilidades que o mundo nos coloca. E o que acontece? Isso é liberdade, tá? Então, é a possibilidade, tá, para que o quê? Nós tenhamos, né, a própria existência humana, né? As opções que a gente coloca, as oportunidades, porque a vida, todos os dias, ela nos dá o quê? Abacaxis, limões. E o que a gente vai fazer dela é nosso. Nós temos que descascar os nossos abacaxis, transformar os nossos limões em limonadas, tá? Então, o indivíduo, né, ele dentro desses quadros, dessas causas, dessas séries, né, a própria Gabriela disse, né, conviveu durante 6 anos num relacionamento presa. Ela não conseguiu descascar esse abacaxi. Às vezes teve alguém ajudar ela, mas é coisas que acontecem, são consequências, né? E essas abordagens também nos servem no direito. Por quê? O direito, ele é um mecanismo, um instrumento de controle social, de manter o status quo. Então, tem um status quo padrão de uma sociedade que eu determino o que pode, o que não pode, e eu construo aquilo. A discussão, que é aquilo que a gente está fazendo, são modos da gente poder modificar ou mudar esse status quo. Aquilo que foi dito também, de que hoje nós temos, o Fabrício falou, né, uma tendência do mundo cair numa esfera de ser mais de extrema direita, ou seja, mais conservador, isso aconteceu no mundo inteiro. Mas isso é comum. Se você ler a história do mundo, a gente tem alternância de extrema direita para extrema esquerda. Sempre aconteceu no mundo. Nós vamos para um total liberalismo até uma proibição total. Se a gente olhar, por exemplo, na histórias gregas, por exemplo, a pedofilia era aceita, alguns filósofos adotavam a pedofilia, adotavam, por exemplo, teve época, por exemplo, que eles entendiam, né, que o prazer, o homem só tinha prazer com outro homem, a mulher era só para procriação, entendeu? Não, você está rindo, mas é uma realidade da sociedade, Cristiano. É uma realidade, tá? Se você vê, por exemplo, se você lê a história, por exemplo, da conquista de Troia, né, o herói... Eu estou concordando com você, com o que você está falando. O herói de Troia, no filme que a gente vê de Troia, aquele primo, que eles falam que é o primo, não é o primo dele, é o amante dele, tá?
E tinha aquela mulher lá, mas ele era amante, né? Se você lê lá na história, né? Por quê? O homossexualismo naquela época não era considerado homossexualismo, né? Era uma outra concepção. E até pouco tempo, quem se enfeitava era o homem. O homem que usava maquiagem, o homem que usava peruca, o homem que usava brinco, o homem que usava batom, o homem que se enfeitava. Porque na natureza, se você olhar, olha o galo e a galinha, olha o falcão e o fazão. Por quê? É o homem que tinha que se enfeitar para fazer o quê? A corte. Ele tinha que cortejar a mulher, conquistar a mulher. Então, ele que tinha que estar arrumado, aprumado. Então, isso são nuances da sociedade que se vai mudando. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso, tem que entender na sociedade. E isso é uma realidade, isso se chama liberdade e consequência. E o direito, ele vai mudando, né? De entender aquilo que é questão moral, que não é direito, e aquilo que ultrapassa a sua liberdade e entra naquilo. Se a gente olhar, qual que é o limite? Faz, professor, mas a gente está falando de filosofia, mas tá bom. Mas a gente é aluno de direito, professor. Qual que é o limite? Vamos ver qual que é o limite? Vocês querem ver qual que é o limite? Tanto que é facinho? Então, por favor, o aluno abra o artigo 186 e 187 do Código Civil. Vamos ver o limite? É fácil. Está lá. É fácil da gente saber. 186 e 187 do Código Civil. Esse é o limite, ou seja, o controle social. Qual que é o limite da liberdade? Como a gente... Minha liberdade começa e termina onde começa e termina a liberdade do outro. Mas onde que eles colocaram isso? Já estava no Código Civil antigo, né, de 1917, e foi repetido no Código Civil de 2002. Antes a gente chamava de Código Civil Bevilacqua, que foi o grande que fez o projeto de 1917 do Código Civil, mas no novo Código Civil que foi feito por Miguel Reale, tá lá também nós temos aí, dentro dos princípios nossos, artigo 186, por favor, que fala do ato ilícito. Já está aberto aqui, Leonardo. Você quer que Por favor, lê, sim. Aquele, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Isso é ato ilícito. Ótimo. Então, a gente está falando, eu vou lá, cometo um ato ilícito, bate alguém, né, ou assim, eu quebro alguma coisa de alguém, né, alguém escorrega na minha casa, cai, tal, comete um ato ilícito. Mas aí, a pergunta da liberdade limite está no 187 no próximo. Lê o 187. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Pronto! Tá aí. Qual é o limite? Kantiano, né? A regra de ouro de Kant. Minha liberdade começa e termina, quando começa e termina a liberdade do outro. Se perguntarem para você, ok, aonde começa e termina a liberdade? Para o nosso direito, tá aí. Se eu, sem querer, cometer alguma coisa contra outro, eu vou pagar, devolver a ele, voltar ao status quo exatamente nos mesmos termos que eu fiz. Se eu quebrei um celular, eu não vou dar se eu quebrei um celular Xing-Ling, eu não vou ter que dar para ele um iPhone. É um Xing-Ling igualzinho, 186. O que é exceder o meu limite? Todo mundo aqui falou bonito. Ninguém desrespeitou ninguém, todo mundo enalteceu a conversa do outro. Mas se alguém desfizesse, desfeiteava, abusasse do direito de liberdade de falar, eu estaria enquadrado no 187. Entendeu, Eduardo, 187? De tudo que você falou, você comentou. Agora, né, você comentou muito. Faça um comentário aí do que você entendeu do 187 e da liberdade. Eu sei que você consegue aí. Então, Leonardo, esses artigos são muito claros, né? E aí eu vou usar um exemplo dos policiais. O policial ali, ele tem um direito, né, de portar armas, de usar da força quando necessária para abordar uma pessoa ali numa situação de emergência. Mas exemplificando o 187, ele abusa desse direito
quando, por exemplo, ele usa essa força em uma situação que não é necessária. Então, por exemplo, eu tenho o meu direito também de liberdade de expressão, mas eu abuso desse meu direito quando eu cometo um crime, por exemplo, de calúnia, quando eu falo uma coisa que não é verdade para outra pessoa. Então, quando eu excedo os limites do meu direito, é onde eu sou vetada, né? Porque a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Eu só posso ir até o limite da minha liberdade, não posso exceder esse limite, né, e ferir a liberdade do outro. Muito bem. Mais alguém? Rogério, complementa. Professor, eu entendo perfeitamente que é assim que deve ser, só que eu vejo nesses 2 artigos, fala de moral e bons costumes, então eu entendo que deixa uma brecha muito grande, porque moral e bons costumes é relativo, né? Muito relativo com relação a uma sociedade. Então, por exemplo, fica muito amplo, né? O que pode ser moral, por exemplo, um exemplo bem bobo, mas moral para a sociedade gaúcha, por exemplo, é tomar chimarrão quente, tá? Aí você vem aqui para o Goiás, é diferente. Moral para um indígena, por exemplo, a gente sabe de alguns casos, algumas etnias, se nasce uma criança deficiente, eles matam já no nascimento, em terra viva, a mãe é obrigada a fazer isso. Isso para eles é moral, né? Não é ético, mas é moral, porque é o costume deles e sempre foi assim, e para eles... Então eu vejo assim, é uma solução, né? A lei está aqui, está posta, está bem clara, mas eu acho que deixa essa brecha, assim, porque às vezes, por uma sociedade, uma coisa está na moral, ou seja, está naquele grupo ali, é comum, é normal, e para outro grupo já não. Então, acho que... Rogério, a hermenêutica, né? A questão do índio, o índio é inimputável. Então, o índio, a regra nossa não se adequa ao índio. O índio é inimputável. Tá? Por isso que onde eles vivem e moram são áreas federais. Então, eles não têm nenhuma jurisdição, nós não temos jurisdição sobre eles. Eles são inimputáveis. Para a nossa realidade, quando ele fala de moral, é justamente isso. Por isso que a gente pede, né, a gente necessita que o juiz que julgue um caso, ele more na comunidade que ele vai julgar. Porque ele precisa entender e compreender o que é moral. Essa moral é do homem médio, é aquela moral que se entende daquela sociedade. Da mesma maneira que você falou. Então, a gente tem que pensar que a liberdade ela é uma confirmação como uma negação, da mesma forma. São limites. Não é aquela pessoa que não é nem um Bolsonaro e nem é como é que chama aquele ex-bebê? William, como é que chamava? Que ele foi até embora. James Williams, sei lá como é que chamava? Aquele bebê que foi deputado federal. Jean Williams. Então, não é nem o Bolsonaro, nem o Jean Williams. Nenhum dos dois serve comparando para a lei moral. Moral é aquilo que a sociedade entende. Por exemplo, um cara que xinga um juiz no campo de futebol, devido à nossa cultura, não vai acontecer nada com ele. Mas, para a nossa realidade hoje, uma menina que está com a banana no campo e imita o macaco, claramente a gente já sabe que ela vai ser condenada, porque ela ultrapassou o limite. O 187 está aí. É isso, esse é o filtro. Um juiz que está lá, seu juiz ladrão, filho da puta, não sei o quê. Cultura. Mas se eu chego, o juiz é negro, ou é uma juíza mulher, e eu chego e desrespeito, falo sua prostituta, faço uma conotação de gênero para ela. Entendeu? Esse é o filtro, esse é o que foge da normalidade, aquilo que foge do contexto da moral, do costume que a gente é acostumado. Esse é o sentido, né, da liberdade. E a gente sabe isso, é aquilo que é entendido. Não pode ser nem mais nem menos. Por isso que, Rogério, por exemplo, tudo que é julgado, tá, a gente tem um duplo grau de jurisdição. O que significa ter um duplo grau de jurisdição? É que, no mínimo, uma causa vai ser julgada por 4 pessoas. Um juiz monocrático, de primeiro grau. Depois vai para uma corte de 3 em segundo grau. Todo mundo tem direito a isso. Duplo grau de jurisdição. Os outros graus são possibilidades, mas não é direito. O direito que nós temos na nossa Constituição é o duplo grau de jurisdição. Então, você tem
um juiz mais novo, que é um juiz de primeira instância. Então, esse juiz mais novo, de primeira instância, às vezes ele tem um filtro. Vou dar um exemplo. Eu tive um caso aqui em Tumbiara, que um juiz de primeiro grau, que é um juiz mais novo, tem uma realidade mais nova, nossa, aceitou que um homem poderia ser casado ao mesmo tempo com 2 mulheres e dividiu a pensão para as 2. Ok? Quando foi para o tribunal não aceitou. Por quê? Os desembargadores são mais velhos. Entendeu? Então, são filtros da sociedade quando a gente aplica ao caso concreto. Mas ela é subjetiva? Sim. Como é subjetivo todas as coisas. Então, a gente precisa da hermenêutica. Aplicar a hermenêutica para o caso concreto. Eu vou olhar o caso e vou entender. Uma menina, a Maria Eduarda, está lá assistindo o jogo e ela está, né, torcendo e o juiz faz lá, ela xinga o juiz. Seu filho da puta, seu não sei o que, xingou o juiz. Beleza. A irmã da Maria Eduarda, joga uma banana e imita macaco. Quem cometeu um crime? É ofensivo, né, professor? Entendeu? Então, esse é limite. Então, o juiz já vai para lá já sabendo. Entendeu? Então, são isso. Então, a gente tem que entender isso aí. Tá? Então, a liberdade humana, vocês mesmos falaram isso, ela é uma confirmação e ela é uma negação. Mas, de tudo que a gente falou, o que é o mais importante? O que vocês acham? A consciência. Vocês podem ver que todo mundo aí falou, né? São ideias diferentes, formações diferentes, famílias diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, mas a gente tem uma consciência. Uma consciência de uma virtude humana, de uma possibilidade, tá? Dessa liberdade. E outra coisa que a gente percebeu também de tudo que vocês falaram, todas as pessoas que falaram, a vontade, a causa e a ação. Tá? Ou seja, afirmação da liberdade. Todo mundo mostrou fato. Todo mundo mostrou causa. Ok? E a gente pensa o seguinte, que existe essa vontade. Essa vontade de ser livre. A vontade de uma liberdade. E uma coisa que traz até paixão. O direito, ele é apaixonante. Tá? E a gente vê o quê? Aí a gente entra até em alguns, né? Não foram todos. Foi a Varla que falou isso, né? Varla, que falou do Santo Agostinho, né? Que aí você tem a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Que tem, a gente vê nos discursos, principalmente cristão, ele é uma coisa incrível se a gente pensar, mas o livre-arbítrio é o que nós temos. Todos nós temos esse livre-arbítrio de fazer, mas é causa e consequência. Causa e consequência. De desafiar, de colocar... fala, Ana Júlia, pode falar, depois eu completo. Professor, fui eu que levantei a mão. Então desculpa, parece a mão que eu não sabia se tinha de baixo. Fala. Igual a Maria Eduarda até falou assim, a respeito do que eu tinha comentado, mas é no sentido assim, eu sempre assisto muita palestra falando, né? E nós temos mulheres de todas as idades, de todas as culturas. Então, quando começa, tipo assim, ficar muito solto, as próprias mulheres, elas não aderem, porque elas entendem ao pé da letra daquela situação. Eu acho assim, que o direito da mulher é igual construir uma casa. Quando você vai construir uma casa, você vai construindo ela por etapa, por base. Você vai fazendo primeiro o que é mais importante. Você não faz o telhado primeiro para depois fazer o alicerce. Então, assim, não tem como você, tipo assim, quando você tenta exemplificar com esses exemplos, as mulheres, elas não aceitam muito bem, porque, tipo assim, aí eu não quero eu não quero andar mostrando os meus seios, por exemplo. Eu acho isso um absurdo. Então, tipo assim, eu sei que é um jeito, às vezes, de querer mostrar, de falar assim, não, nós queremos direitos iguais. Só que, quando ela falou assim, a pessoa não deve ser abusada por conta da roupa. Isso daí é uma coisa que a nossa sociedade está brigando para
para que as pessoas entendam, porque realmente, nem mesmo uma garota de programa, ela tá ali com a roupa e às vezes tá numa esquina, ela tem que ser abusada porque ela tá daquele jeito e porque ela é garota de programa. Então, isso vai muito além, não é só no fato de questão de ser mulher, de questão de estar com a roupa e não estar fazendo programa, por exemplo. É muito complexo isso. Mas o que eu quero dizer é que as mulheres precisam se unir no foco, sabe? Tipo assim, o que está nos acorrentando e está apertando na sociedade. É nesse sentido, não que não seja importante, mas no final, a gente vai chegar nesse objetivo. Mas e agora? O que está nos sufocando? As mulheres estão sendo agredidas dentro de casa, porque às vezes não pode sair porque tem filho, não trabalha, né? E aí a gente vai estar discutindo um assunto, sabe? Vamos dizer assim, que dado no grau de importância, seja a menos agora, você entendeu? Não é que não seja importante, mas assim, nós temos coisas mais graves, a gente tem que, é igual um doente que chega no hospital, você trata primeiro aquele que está mais urgente, não dá para você deixar o urgente lá morrendo e tratar uma pessoa que pode esperar, que é uma consulta num postinho. Então, por exemplo, hoje, uma mulher, ela tem 2 filhos, né? Aí ela tem 2 filhos, um de cada pai. Ela chega para operar, o médico não quer operar ela. Por quê? Porque ela precisa da autorização do marido. Então, assim, você entende o que eu estou querendo falar? Aí, quando isso começa a perder o foco, não coloca aquilo que realmente está acorrentando, está doendo, está machucando, as mulheres, elas começam a ter visão diferente. Entendeu? Elas começam a se dividir entre si. Então, a gente precisa se unir e ver o que está nos apertando agora, nesse momento, para a gente poder desamarrar essa corrente, se libertar dessa situação, para amanhã buscar o próximo, para depois buscar o próximo. Sim, porque cada ação, né, do indivíduo, enquanto ação, faz surgir um mundo novo. Tá? Então, isso são momento, né, como se construir uma casa, né, de fundamentação. Então, cada ato novo é sempre diferente do anterior. Nunca em mesmas circunstâncias, né? A gente sempre tem umas novas épocas, umas novas eras, né? E aí a gente tem que pensar, entendeu? E a gente sempre assim, eu quero, eu posso, eu sou livre, né? O Cortella fala muito sobre isso, né? Querer, poder, né? Possibilidade, né? E o que a gente coloca? Mas o que a gente pensar, né? O quão maravilhoso é isso? Mas existe coisas mais graves, eu concordo com você. Existe coisas mais graves. Por exemplo, a questão, por exemplo, de você não poder falar mal de um governador, você não poder falar mal de um prefeito, você não poder falar mal de um presidente. Isso eu acho que é uma coisa mais grave, né? É o direito que nós temos, né? De poder se expressar, liberdade de expressão, né? Se bem que a gente está falando de liberdade de gênero, né? Mas das possibilidades, mas eu concordo, tá? Mas a gente sempre tem que pensar, aquilo que você falou é perfeito, porque a liberdade é sempre a liberdade de escolher, e nunca de não escolher. A gente tem que escolher as atitudes e aquilo que a gente quer, tá? Só que a liberdade, ela sempre traz uma responsabilidade. O indivíduo é responsável pela liberdade, porque é o seguinte, se a mulher quer prostituir, ela, se for a vontade dela, não escrava, ela quer porque quer, é o direito dela. E se o menino também quiser, e o que a gente pode fazer? É o direito dela também. Porque existe outras formas de prostituição, não existe? Não tem gente que se prostitui mentindo para os outros para sobreviver, como meio de sobrevivência? Vive mentindo? Uma mentira atrás da outra? Também não é uma prostituição? Sim. Não é se prostituir também da mesma forma? Não é só com o corpo, mas com a mente. Porque a prostituição não é só corpo, é mente, é alma, é tudo. Entendeu? Então são várias formas. Não é só o menino também. O que faz porque não tem liberdade, eu estou dizendo assim, aquela que faz porque tem liberdade. Entendeu? Então é coisas que a gente tem que se pensar. Mas alguém quer comentar? Não, eu só quero falar porque aquela hora eu não falei sobre esse negócio da parte da liberdade, né? Que tudo tem um limite, né?
que você não pode. Mas eu quis dizer em questão de relacionamento mesmo. Até as meninas depois comentaram, eu gostei do que elas falaram, é porque eu estava falando sobre relacionamentos que tem hoje no abuso, entendeu? Mas Sim. Eu quis dizer na parte de assim, eu acho que a menina que namora, ela tem amigos homens, até amigas mesmo. Sair com uma amiga para devido lugar, a roupa que ela coloca, eu acho que isso daí não vai pôr que ela é uma piranha ou que ela é uma mentirosa, entendeu? Ou deixar certas pessoas abusar delas psicologicamente, que eu falo. Porque existe vários tipos de abuso, né? É um abuso na sua mente, sabe? Uma manipulação. Foi o que eu quis dizer. Sim, sim. Mas é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. Sim. Infelizmente, eu queria ter tempo, né? Mas a aula foi tão, assim, proveitosa, vocês falaram tanto, que a aula já acabou e eu não falei nem o que eu queria falar. Mas tem depois eu queria que vocês lessem, né? Eu até vou colocar um aqui. Deixa eu ver se vai colar. Aí. Mas não colou, não colou. Não sei se apareceu. Apareceu, tá no chat. Tá no chat? É de Cora Coralina. Lê aí, alguma menina lê para mim. Tem que ser menina, senão não sabe. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Imagina essa mulher, essa goiana, naquela época. O que essa mulher passou? Se vocês sentem acorrentada, imagina ela. Eu pensei nisso agora. Se ainda tá difícil, né? Imagina aquela época. Então tá aí. A resposta dela tá aí. Entendeu? O que ela era, né, considerada naquela época? Tá. Depois, né, eu queria ter tido tempo de ler, mas não li. Mas leiam. Tem um trecho, chama O Sorriso do Flamingo. Uma reflexão sobre a história natural. Leiam ele e a gente discute na próxima aula. É a página 60 do livro Manual de História do Direito de Risato Nunes. O Sorriso do Flamingo. Leiam, tá? E a gente discute na próxima aula. Tá certo? A gente vai abrir a aula fazendo essa discussão e aí a gente vai falar sobre poder, legitimidade, né? Poder legítimo, etc. Ok? Mas eu queria que vocês... Depois só coloca a página, por favor, no grupo, Leonardo, certinho? Tá, é o do manual. Vou colocar aqui. Eu ponho no WhatsApp. Mas eu vou colocar aqui, ó. Leia. Aí depois vocês colocam lá. Tá. Preciso. Página 60 do manual do Risato Nunes. Tá lá. Sorriso do Flamingo. Leiam lá, vocês vão ver. Tá? É uma decisão do estado da Virgínia, de 1927. Ok? Muito interessante. Muito interessante. Leiam aí, vocês vão ler. Depois aí, na próxima aula, a gente vai trazer mais... Vai ser mais, assim... Se vocês quiserem adiantar de ler no livro, mas a gente vai tratar na aula que vem de poder político, legitimidade e Estado democrático. Beleza? Mais alguém quer fazer uma colocação? Ainda temos tempo ainda. Tá tranquilo? Só um comentário, professor. Eu recentemente, por favor. Eu fiz um treinamento de recursos humanos que eu achei muito interessante, e onde a gente abordava essa questão. A empresa que eu trabalho, ela aborda muito forte essa questão de acessibilidade, a questão da liderança feminina também. A gente está buscando equidade em termos de números, pelo menos a metade de liderança feminina. Então, a gente trabalha muito. A gente sabe que tem muito ainda para
para avançar, mas eu acho que do mercado é uma das empresas que mais tem investido nisso. E nós fizemos um treinamento de recursos humanos sobre essa questão do preconceito, né? E aí foi lá uma psicóloga muito famosa que trabalha com a questão do preconceito, e isso aí, preconceito racial, de gênero, enfim, o preconceito, ele cientificamente, ele faz parte de nós, seres humanos, tá? Isso aí tem estudos científicos comprovados que não tem como dizer que, eu sou um ser humano e eu não tenho preconceito, né? Porque o preconceito, ele faz parte da nossa sobrevivência, isso que te faz fugir de um perigo, por exemplo, tá vindo na Idade das Cavernas, estava vindo uma pessoa da tribo diferente para te matar, você tinha que assimilar aquele preconceito para você fugir, porque senão você ia morrer. Então, isso vem no nosso DNA ali ao longo da história. Então, é impossível a gente não ser preconceituoso. E, cientificamente, a gente demora em torno de 5 segundos no nosso subconsciente para formar um conceito sobre uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Então, imagina que você nunca viu uma pessoa, aquela pessoa está vindo em sua direção, no seu subconsciente, você demora em torno aí, em média, tá? Um ensaio científico, 5 segundos para achar que aquela pessoa é um ladrão, ou para achar que aquela menina é uma vagabunda, ou para achar que aquele cara é um sem vergonha, tá? É mais ou menos isso. Você não conhece a pessoa, ela está vindo ao seu encontro, você olha e você já, sem querer, você já faz isso. E isso, infelizmente, é normal, é natural de nós seres humanos. O que era o foco do treinamento é que, apesar disso estar na gente, a gente tem que tentar controlar esse instinto para não fazer isso se tornar uma ação. O que seria a ação? Né? Por exemplo, eu estou vindo, eu acho que é um ladrão, só que eu vou analisar todo o cenário ali, e aí eu não vou simplesmente só porque eu acho que a menina é vagabunda ou que o cara é sem vergonha, aquilo ali já vai ser, primeiro vai lá, conversa com aquela pessoa, entende, ou às vezes você não quer fazer aquela amizade, mas pelo menos você tenta entender aquela situação para depois, se for o caso, você concluir o seu conceito, digamos assim, né? Mas infelizmente isso faz parte da nossa natureza humana. Sim, infelizmente, mas você foi perfeito, é isso mesmo, perfeito. Ô, professor, só para encerrar, no caso, uma das coisas que me fez, eu sempre me perguntei em questão da liberdade, né? O que é liberdade? Porque é difícil a resposta para essa pergunta. E eu acho que eu comecei a aprender o que é liberdade quando eu li um texto acho que ele é um texto bíblico, que diz assim, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí eu fui entender o que é isso. Tipo assim, eu posso tudo, mas eu mesma hora que eu posso tudo, eu não posso nada. No sentido, Lodivana, eu posso dirigir, eu posso guiar um avião, por exemplo? Posso. Eu posso guiar um avião. Mas será que me convém fazer isso? Não, por quê? Porque eu não sei fazer. Então, para mim não serve. Então, assim, aí o piloto de avião, ele pode fazer isso? Pode. Convém a ele fazer? Sim. Por quê? Porque ele sabe, ele tem habilidade para aquilo dali. Então, assim, foi desse jeito que eu comecei a selecionar as coisas que servem para mim. Porque muitas das vezes a sociedade, ela quer colocar um padrão para você do que é a liberdade. E eu acho que cada um tem a sua liberdade dentro de si. Então, muitas das vezes, mas você está fazendo isso, você não está sendo manipulado. Não, mas será que eu estou sendo? Não, às vezes foi a minha escolha. É aquilo que eu decidi que convém para mim fazer. Né? Então, assim, isso me ajudou muito a entender o que é liberdade. A liberdade, aquilo que é liberdade para mim, às vezes não pode ser liberdade para o outro. Para completar o que você falou, lê que eu coloquei aí. Leonardo, eu só queria deixar um último comentário. Só completa ali a leitura no chat. Lê o que está escrito no chat ali, para completar o que ela falou, e você fala. Olha lá, eu li. Tá, você quer que eu leia em voz alta? Tá. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Isso é liberdade. Completa. Não, eu só queria agradecer a todo mundo que participou do debate, porque se tem uma coisa que eu sou a favor é do Estado Democrático de Direito, e a gente até viu isso com o Rodrigo na aula dele, para que exista um Estado democrático é preciso existir a liberdade.
Então, eu gosto muito de falar, eu acho que todo mundo aqui já percebeu isso, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de expressar a minha opinião, mas eu gosto mais ainda de ouvir e gosto mais ainda de respeito, que foi o que aconteceu nessa aula. Então, talvez assim, né, às vezes a gente fala as coisas, eu gosto de dar muita ênfase nas coisas que eu falo, então talvez isso as pessoas entendam um pouco mal, mas eu gosto muito de respeito e eu prefiro, apesar de que talvez as pessoas não entendam muito isso, que a gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Eu aprendo muito quando eu ouço as pessoas e principalmente surpreendo-se as pessoas que pensam totalmente o contrário de mim. Então eu gostei muito da aula de hoje, gostei muito de ouvir todo mundo e vou gostar sempre. É só isso. Uma salva de palmas para todo mundo. Vamos marcar um café filosófico lá na URA, lá na biblioteca, antes da prova com a turma. Se vocês toparem, vamos marcar um dia aí. A gente marca um dia da aula, a gente marca lá. O que vocês acham? Na hora. Porque a biblioteca é grande, é ampla, dá para todo mundo ir lá, não tem problema nenhum. Combinado? Combinado. Então, seria muito bom. Os líderes aí do grupo agendam o dia da minha aula mesmo, a gente marca. Aí eu coloco um vídeo lá e a gente faz uma reuniãozinha lá, um café filosófico lá. Eu peço autorização, o Jaquel já me autorizou, então é só a gente marcar o dia mesmo. E eu deixo uma aula gravada, ok? Marca aí o dia. Falando em prova, como que vai ser a dinâmica da nossa prova? Que você tinha falado e depois não comentou mais sobre. Então, que a gente tem duas opções, né? Que a gente até estava querendo fazer essa aula aqui mais dinâmica, a gente pode fazer, eu tinha pensado em duas possibilidades. Uma seria a gente fazer o caso dos exploradores da caverna, do mesmo estilo que a gente fez a outra, e vocês fazer a defesa. A outra é a gente pensar um tema desse central, né? A gente ter uma discussão, tipo um café filosófico mesmo, que foi o que a gente falou aqui. E a gente colocar temas, né? A gente colocar temas para cada grupo e vocês fazerem essa discussão. Mas aí fica a liberdade de vocês. Todos dois dá para a gente fazer. A gente pode fazer uma defesa da mesma forma. A gente tinha feito aquela votação. A gente fez uma votação, né? Você pediu para gente fazer na penúltima aula. Ficou definido atividade. Isso. Então tá, então eu vou já postar a atividade para vocês já fazem em grupo. Eu vou colocar lá, tá? Tem essas prontas do Risato Nunes, no próprio livro, que tem uns temas muito interessantes, como esse aí do coisa, eu vou colocar e vou falar que cada grupo vai poder escolher um deles. Vou pegar uns temas legais aqui e vocês vão discutir. Só que eu quero que vocês apresentem como foi feito hoje. Abra uma aula e façam a discussão. Do jeito que a gente fez hoje. Cada grupo abre uma aula no Google Meet, grava e faça uma discussão. Tipo um café, que a gente fez isso hoje, um café filosófico. Né, de discussão. Foi tanto café filosófico que tinha até uma aluna bebendo Heineken. Né? Quem não era livre, ela estava certa. Ela não está errada, ela estava certa. O resto ficou com vontade e não quis beber porque não quis. Ela que estava certa, o resto estava errado. Se fosse sexta-feira, eu tinha bebido. Aí, segunda, não bebi. É liberdade, gente. Ué, o que vai mudar no seu aprender? Às vezes você vai aprender mais. Não tem nada a ver. Acho que podia ser quinta também. Quando eu fui defender o meu trabalho, meu mestrado, eu estive na Alemanha. Eu fiquei lá 3 dias. Na Alemanha, era na cidade de Bonn, na Bavária. Vende cerveja na faculdade. Na cantina tem cerveja. O aluno, no intervalo, ele vai para o gramado, toma uma cerveja e volta para a aula. Só que ele não toma uma caixa de cerveja. É uma cerveja. Essa é a diferença. De responsabilidade com liberdade. Entenderam? Em Londres também, no pub você pede um sanduíche, vem uma cerveja, um chopp. Na hora do almoço, o cara come um sanduíche, toma uma cerveja e volta para o trabalho. Mas ele toma um copo de cerveja. Entendeu? Isso é liberdade com responsabilidade. Então, às vezes, eu não sei porque não dá liberdade aqui ou porque a gente não tem responsabilidade. Porque
A gente sabe, se fizesse isso aqui, o cara ia tomar uma caixa, não contenta em uma cerveja, quer tomar uma caixa. Então, né, coisas para a gente pensar da cultura do Brasil. Ok? Mas eu vou postar lá quais vão ser as atividades que cada grupo escolhe. Beleza? Parabéns, pessoal. Obrigadão. Show de bola. Estou apaixonado por vocês, viu? Muito mesmo. E marquem um dia do nosso café filosófico lá na Ubra. Pode marcar, tá? Beijão, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada. Vocês valeram o meu ingresso hoje, viu? Valeram o meu ingresso. Obrigado. Bom demais, obrigado.